sensation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up do. there. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, no. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Or when the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. No. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay tells up there. him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, 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 alright then. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me, don't let me, don't let me down. Don't let me down.
I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. Oh, I think I'm losing my mind now, yeah. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Yeah, don't let me down. Yeah, don't let me down. Don't let me down. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you. Bem-vindo ao Unopar Anhanguera, a universidade que transforma vidas através da educação de qualidade. Há mais de 50 anos, somos referência em ensino presencial, semipresencial e à distância, com mais de 100 opções de cursos de graduação, como enfermagem, agronomia, biomedicina, administração e educação física. Você pode estudar onde e como quiser, nas modalidades semipresencial ou 100% online. Aqui, teoria e prática se unem para oferecer uma formação que faz a diferença no mercado de trabalho. Aqui eles têm o conteúdo EAD, então eles têm os professores que são especialistas em cada área e esses professores mandam material para a gente fazer as práticas, né, com a estrutura que a gente tem aqui. As aulas práticas é essencial para o curso de agronomia, para que realmente a gente fixe o conteúdo e a gente saiba o que nós estamos fazendo, né? Com infraestrutura moderna e laboratórios bem equipados, a Unopar oferece nos polos de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Baiti uma equipe preparada para te apoiar em cada passo da sua jornada. A equipe do Unopar me dá todo o suporte que eu preciso, mesmo à distância. O EAD é bem importante porque eu tenho filhos, né, e eu também tenho o meu trabalho, então eu consigo juntar bem as três áreas, né, tanto a familiar como o trabalho e o estudo, então para mim tá ótimo. A Unopar oferece também cursos de pós-graduação nas áreas de gestão, saúde, educação, tecnologia, direito e muito mais, com ensino flexível e atualizado para impulsionar sua carreira. Eu quero ser socorrista, né? O meu desejo é ser socorrista, trabalhar no SAMU. Então, se vocês têm vontade, é um sonho, por favor, vão atrás, corra atrás, que vocês não vão se arrepender. Aqui na Unopar nós temos disciplinas teóricas e práticas, então o aluno vem uma vez por semana. E é de extrema importância essas aulas práticas, porque elas proporcionam para os alunos da prática do dia a dia para estar preparado para o mercado de trabalho, quando ele sai aqui, quando ele finaliza a graduação. Seja qual for o seu objetivo, na Unopar você encontra o curso ideal e um corpo docente renomado, pronto para te ajudar a construir um futuro de sucesso. Unopar Anhanguera. Educação que transforma. A Faculdade de Santo Antônio da Platina, conhecida como FANORP, mantida pelas Faculdades Integradas e Tecnológicas do Paraná, com sede em Santo Antônio da Platina, tem como mantenedor o platinense Demétrios Alves Esteves. É uma instituição de ensino superior pluridisciplinar dedicada à produção,
a preservação e a divulgação do conhecimento. A implantação da FANORP é o resultado de uma história que teve início em 1997 para fomentar o ensino superior em Santo Antônio da Platina e região. Hoje conta com 5 cursos superiores em atividade: administração, ciências contábeis, direito, enfermagem e pedagogia, numa abrangência local, regional, estadual e nacional. Vem se atualizando para acompanhar as mudanças que se acentuaram nos últimos anos. Hoje, sob a direção da platinense Maria das Graças Ferreira de Campos Urlo, é uma instituição cuja missão é crescer para transformar vidas. O seu sonho começa com a promoção Minha Casa Molines. Compre nas lojas Molines Supermercados e concorra a uma casa novinha, no valor de R$190 mil. E não para por aí. São 30 vale-compras de R$1.000 cada, esperando por você. Participar é muito fácil. A cada R$100 em compras, você ganha um cupom. Preenche, coloca na urna e pronto. Já deu início ao seu sonho. Não perca tempo. Confira o regulamento completo em molinescampanha.com.br. Molines Supermercados. Aqui o seu sonho se realiza. Com uma grande diversidade de indústrias, infraestrutura moderna, empresas referências em agronegócio e muita gente que empreende, o Paraná, no sul do Brasil, é uma potência econômica, sendo um importante polo logístico e conecta o país aos mercados internacionais. Grande parte da força que move essa economia está nos pequenos negócios, que geram empregos, renda, criam oportunidades e impulsionam o desenvolvimento local em todo o estado. E nós estamos ao lado de cada um desses empreendedores, da formalização à gestão, oferecendo orientações, consultorias e capacitações para promover a competitividade e o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios. O mundo forma os nossos empreendedores aqui no Brasil. A hora que eles decidem entrar no mercado, muitos despreparados, e o Sebrae faz, acho que, uma função social incrível de apoio para essas pessoas que não tiveram esse apoio na educação convencional. Acreditamos que a cultura empreendedora é a chave para melhorar a qualidade de vida das pessoas e transformar a sociedade. Por isso, é nosso papel ainda articular políticas públicas para facilitar a vida de quem empreende, fomentando a simplificação, o acesso ao crédito e promovendo a gestão e inovação em ambientes de negócios. Sem esquecer da nossa essência, o atendimento ao cliente, a grande porta de entrada para quem busca orientação, conhecimento e apoio para empreender. Estamos disponíveis tanto online, por meio das nossas soluções digitais, quanto presencialmente nas sedes, espalhadas em 7 regionais. E estamos preparados para atender com qualidade quem nos procura, entender as necessidades dos empreendedores e oferecer um atendimento personalizado. Somos o Sebrae Paraná e trabalhamos para que micro e pequenos negócios prosperem e ajudem a melhorar a vida das pessoas.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da 10ª edição da GêniosCon e ao nosso encontro de startups. E hoje nós temos aqui 3 startups
pessoas incríveis que vão poder dizer para vocês tudo aquilo que não fazer, né? E antecipar alguns caminhos. Esse é o objetivo do nosso painel, para que vocês possam aprender com essas pessoas que, inclusive, né, vão contar um pouquinho da história deles e também são do Norte pioneiro, né? E estão aí já com as startups em tração, funcionando, operando, já receberam investimento e tem muita bagagem para contar um pouquinho para vocês de como fomentar as startups no Norte pioneiro. Hoje, então, nós vamos falar sobre segredos da startup. Deu ruim, mas deu certo. Né, Samuel, Diógenes e Ana Paula. Deu ruim, mas no final... Quem é que... Quero ver da galera aí. Quem é que já, mesmo iniciando aí, não abrindo o CNPJ, ou para quem já abriu, já teve alguma coisa ruim? É melhor falar quem... É melhor levantar a mão quem não teve, né? Não é verdade? Todo mundo teve, né? Alguma coisa ruim. Muito bom. Então, vamos lá. Para fazer parte do painel, então, eu gostaria de chamar primeiro as damas, né? Ana Paula de Souza Cruz, ela que é mestranda em administração pela UEM, na linha de pesquisa em marketing, especialista em gestão de pessoas e graduada em administração com ênfase em marketing. Possui mais de 15 anos de experiência no setor bancário com atuação de gestão de equipes. Fundadora da Natumê, startup de planejamento e desenvolvimento em cosméticos naturais com foco em bioativos e marketing olfativo. E idealizadora da Ecobega, agritech voltada para soluções sustentáveis para o bem-estar animal. Atua como mentor em empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. Premiações em primeiro lugar no Hackathon Polo de Saúde Londrina 2024. Primeiro lugar no Hackathon Cidades Inteligentes Londrina 2024. Primeiro Like a Farmer Mulher Show Rural Cascavel 2025. Primeiro lugar Mulher Positiva Agronegócio Brasil 2024 São Paulo. E terceiro lugar no prêmio Imbix Agroelite Inovador 2025 em Castro, Paraná. Com vocês, Ana Paula de Souza Cruz. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar também Diógenes Reis, ele que é de Jacarezinho, está em Maringá atualmente, especialista em remuneração variável e fundador da startup VivaWorks, empresa de tecnologia que aproxima empresas de seus colaboradores por meio de soluções em engajamento e performance. Atua ajudando negócios a criarem estratégias de PLR, PPR e metas inteligentes, alinhando resultados e reconhecimento. Diógenes Reis, uma salva de palmas. E também para compor o nosso painel, Luiz Samuel dos Santos Teixeira. Ele que é CEO da startup Gestor Ideal, especialista em negócios, processos de vendas e marketing para empresas SaaS. Possui ampla experiência no desenvolvimento de estratégias comerciais e na estruturação de modelos de crescimento escalável. Sua atuação está fortemente conectada à inovação, tecnologia e segurança da informação. No painel, sua estratégia em risco, papel da segurança e proteção de dados, no mundo dos negócios, assume o papel de mediador, promovendo reflexões sobre os desafios e oportunidades de proteção de dados que representam o cenário empresarial. Com vocês, Luiz Samuel. Inclusive, pessoal, a Gestor Ideal é a primeira startup aqui do Norte Pioneiro. Então, uma salva de palmas para ele, que não desistiu e está sempre aqui com a gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a Ana Paula, Diógenes e Samuel por estar aqui conosco, por acreditar e principalmente, né, vocês dois, o Samuel está todo ano com a gente, ele não tem escolha, tá, tem que vir. E Ana Paula e Diógenes por terem vindo de Londrina e Maringá para estar aqui com essa galera. É muito importante ter a presença de vocês para que a gente possa cada vez mais motivar esse time aqui. E aí eu gostaria, para iniciar, passar para vocês contarem um pouquinho da história de cada um, para eles conhecerem a ideia de negócio, e depois nós vamos abrir para perguntas, eles já vão começar falando o que não fazer, e vocês vão poder perguntar também. Então aproveite esse encontro, foi preparado especialmente para vocês, para que a gente possa realmente fomentar aí, e
antecipar algumas coisas, né, pessoal? Porque tem muita coisa que deu ruim, né? Mas também tem muita coisa que deu certo. Bom, boa tarde, pessoal. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Lá no começo, a gente recebeu muito auxílio aqui do pessoal do Sebrae, do pessoal do SRI. Então, acho que é uma forma de poder devolver um pouquinho do conhecimento que eu aprendi, dividindo esse conhecimento com vocês. Né? O Gestor Ideal, ele nasceu na garagem da minha casa. Então, a gente era uma turma de BSI, né? O pessoal fala desenvolvimento de sistemas, né? Então, a gente reuniu lá e começou a desenvolver alguns códigos lá. E, de repente, falou assim, cara, dá para a gente montar um negócio, né? Aí, nisso que a gente começou a fazer, a primeira ideia nossa era fazer uma guia de comércio local e tentar implementar em cada município aqui do Norte Pioneiro. Só que a gente falou assim, isso aqui não vai dar certo nunca. A gente deu uma pivotada no negócio e a gente acabou desenvolvendo um sistema ERP para pequenas e médias empresas, tá? Então, faz uns 4 anos que a gente já está no mercado, a gente vem atuando nessa área. Tá? Muito obrigado, Samuel. Legal, muito bom, muito bom. Acho que essas histórias do começo são as melhores, né? Mas, primeiramente, Camila, obrigado pelo convite, pelo Sebrae. Acho que o Sebrae sempre é um parceiro de todas as pequenas e médias e grandes empresas aí. Mas, falando direto da história, né? Quando eu saí daqui de Jacarezinho, peguei o ônibus, fui fazer vestibular. Inclusive, minha mãe e minha irmã estão aqui hoje, eu achei bem legal isso. E fui e cheguei estudando na faculdade, primeiro ano. E acho que sempre tive aquela vontade de criar um negócio, de experimentar um negócio novo. E criamos um portal de classificados na época. Isso foi em 2006. Eu já sou um startupeiro faz tempo. Já fiz várias startups, já fiz saída, enfim. E fizemos um portal de classificados. Foi até um tempo. Depois veio um grande mercado, explodiu, passou por cima da gente, deu ré. Foi agora vamos fazer outra coisa. Começamos outras startups. Mas eu acho que o mais interessante de startup é você fazer um problema, resolver um problema, né? Buscar entender qual problema você vai resolver hoje. E hoje nós sou sócio da VivaWorks, né? Uma empresa de tecnologia voltada para RH. Então nós fazemos toda a parte da jornada do colaborador, desde a contratação, da atração até o offboard. Então a gente faz toda essa gestão com inteligência artificial. E hoje o mercado de tecnologia, de RH, de gente, de contratação, de retenção, é um mercado muito grande, né? É um mercado muito global. Então, hoje nós trabalhamos nessa área, mas acho que a gente vai falar muito de problemas aqui hoje, de dores, né? E acho que o desafio é esse. Então, muita resiliência e seguir em frente aí. Obrigada, Diógenes. Olá, boa tarde. Bom, minha história começa na minha transição da jornada empreendedora. Então, eu trabalhei 20 anos praticamente no mundo corporativo e depois a maternidade entrou na minha vida e eu quis buscar empreender para ter mais tempo com os meus filhos. Doce ilusão, né? Porque a gente trabalha bem mais, mas a gente consegue administrar. Então, em 2019, eu saindo do meu mundo corporativo, eu comecei a buscar algo que pudesse transformar, que fizesse propósito para mim. E aí entrou o mundo dos aromas na minha vida, porque também estamos vivendo a pandemia. Então, a minha startup nasceu na pandemia, que era trazer soluções naturais para ajudar na ansiedade que estávamos vivendo naquele momento. Então, fui buscar, junto com a minha cunhada, que é farmacêutica, as soluções que a gente pudesse levar para as pessoas. E aí entrou o mundo dos óleos essenciais na minha vida. E aí começamos a desenvolver produtos. O colega tem ali começou na garagem, a minha começou na lavanderia de casa. Então, nós começamos a formular produtos com óleos essenciais para levar para as pessoas, para a família, para os amigos, para a ansiedade, né, para questões respiratórias, enfim, uma infinidade de demandas que nós enxergávamos que estava para resolver os problemas, ou seja, alternativas naturais para substituir excesso de medicação. E aí, com isso, começamos a entender que as pessoas começaram a pedir coisas. Olha, você tem para dor de cabeça, você tem para isso? E aí nós fomos pesquisar quais as formulações ideais para poder resolver esses problemas. Desde crianças, que não temos ainda, a gente está, né? Produtos naturais para criança, com as crianças atípicas. Então, nós fomos focar nessas questões.
E aí nós entendemos que as pessoas confundiam óleo essencial com essência. Óleo essencial é planta, essência é a fragrância perfumada. Então, quando as pessoas confundem, a gente entende, opa, tem mercado para os dois produtos. Então, nós começamos a usar tantas fragrâncias aromáticas que traduzissem os aromas dos óleos essenciais, quanto os óleos essenciais, e aí começamos a desenvolver produtos. Por meio com apoio do Sebrae, é claro, com pós-pandemia, naquele momento começou a abrir-se as feiras, mas as feiras abertas ao público, então nós começamos a empreender nas feiras de mulheres empreendedoras, feiras MEIs, que o Sebrae organiza, e começamos a expandir o nosso negócio, então, e aí começamos a vender em feiras, numa mesinha pequenininha, e agora nós estamos construindo a nossa indústria para começar o processo de escala. Muito bom. Bom, eu já vou começar com uma pergunta aqui para eles falarem um pouquinho para nós o que todos vocês ficam procurando e vêm falar comigo e que pensam que para dar certo essa startup vocês precisam, que é dinheiro, né? Não, onde que eu vou ter dinheiro para poder programar, fazer meu aplicativo, né? E a gente sabe, né, pessoal, que dinheiro, claro que é importante, mas não é tudo, tem muitas coisas que são importantes. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de como foi essa jornada de vocês aí para a rodada de investimento, né? Tem também a questão que eu sempre comento com eles sobre a validação do MVP, o quanto isso é extremamente importante antes realmente de ter dinheiro. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão aí. Bom, a parte de rodada de investimento, a gente era mais um outro sócio nosso que fazia, né? Então, só que nunca deu certo. Então a gente fez o tempo, cara, não vamos receber investimento. E aí? E aí agora a gente se vira com recurso próprio, né? Então a gente foi com recurso próprio, tocamos o negócio. Por sorte, né? Bem no começo, a gente teve aquele edital do Fundação Araucária, que a gente conseguiu levantar um certo valor que deu para dar um chute inicial, né, no projeto nosso. E desde então a gente só opera com recurso próprio mesmo. A gente nem busca mais investidor, porque a gente entendeu que o negócio dá para ser escalado. A gente está começando agora a escalar da rampagem que a gente fala, né? Mas a gente consegue ainda atuar com recurso próprio. Lógico, às vezes se tiver um investidor que seja um potencial para crescimento, a gente está aberto a conversas, viu? Se tiver alguém aí. Mas antes, né, Samuel? Mas a gente não busca. Foi muito curso do Sebrae, foi muita viagem, foi muita pré-aceleração e incubação, foi muita coisa, né? Porque, antes de chegar na rodada de investimento. Antes de chegar na rodada de investimento. Mas é que assim, quando a gente saiu da faculdade, a gente era muito cru ainda na questão de como você ser um empresário, né? Porque durante o curso da faculdade, a gente realmente aprende como usar, por exemplo, como na minha área era de sistemas, né? Então era como fazer tal coisa, como criar um banco de dados, como fazer um código. Só que a gente não tinha a parte de empreendedorismo, né? Então isso a gente teve que aprender no suor e sangue mesmo. Essa que é a nossa jornada nessa parte aí. Legal, legal. Já a nossa jornada foi vou contar um pouquinho de uma história para vocês sobre dinheiro, né? Falando de dinheiro no começo. Acho que para todo mundo, no começo, dinheiro sempre falta, né? E sempre vai faltar, para qualquer negócio, até hoje, né? Exatamente. Porque na época, nós vimos uma oportunidade, nós fomos no Sebrae, fui fazer alguns conhecimentos disso lá, em Maringá já, e foi apresentado à universidade que existia uma incubadora. Essa incubadora de startups da UEM, começamos naquele ponto, submetemos um projeto, né? Na maioria desses projetos de subvenção, você escreve um projeto, por que você deseja entrar, ter esse apoio. Nós colocamos o projeto, depois tinha uma taxa bem simbólica, mas você já tinha uma mesa, um computador, 2 cadeiras, até cadeira é cara nessa época, né? Todo mundo começa com as cadeiras da cozinha, né? Então, a gente começou ali e tinha que pagar R$200 e poucos de locação, né? Já era alto, né? Já era alto. Para quem não tinha nada, né? Já era bastante coisa. Qualquer cinquentão era dinheiro. E aí, nessa época, minha mãe mandava o dinheiro para pagar a faculdade. E o meu sócio também era Telêmaco Borba. Nos encontramos lá, começamos lá. E ficamos 8 meses sem pagar o aluguel ali, porque não tinha condições. E aí chegou e para fazer a empresa girar,
circular, pegava pastinha, né? Não tinha internet muito acessível assim. E no final do ano, na hora que tinha que pagar, acho que minha mãe me ligou e falou: nossa, Jorge, você não está pagando a faculdade? O nome está no Serasa, uma coisa assim. E aí eu falei: não, mãe, peraí, vou pagar amanhã, porque a gente acabou de fechar um grande contrato, nosso serviço tinha pivotado, tinha feito MVP e tínhamos fechado um negócio tipo de R$150 mil na época. Tipo, pagou todo ano, fez o negócio girar, sobrou uma grana ainda, falou: rapaz, ainda pagou a faculdade. Tirou o nome do Serasa. Mas agora vamos estourar, né, Jorge? Exatamente. Mas, vejam, porque o negócio é muito da resiliência. Você acreditar. Acho que o primeiro ponto, para quem quer empreender aqui, só para ter uma noção, quem é estudante aqui? Legal. Alguém já empreende aqui, tem o CNPJ? Quem tem vontade de empreender? Legal, legal. Acho que então a gente está bem num público legal assim, porque eu fiquei muito contente de ver uma galera jovem. Conversei com o Matheus ali hoje, de um projeto, do MVP, que ele já está com um projeto aí bem legal na área de educação, de engajamento. Mas eu acho que a essência, sempre vai faltar dinheiro, mas o primeiro ponto, focar no problema, qual problema você quer resolver, pode ser, e se for um problema grande, se for um problema complexo, e for um problema que o mundo todo tem, melhor ainda, porque você vai ter maiores chances de ter mais clientes, né? Então, foca no problema, resiliência, vai para cima, pega a pastinha e sai vender. Porque muita gente, não sei se você chegou a cometer esse erro, mas eu já cometi esse erro também, da gente querer fazer o produto ficar perfeito, lindo, maravilhoso, para depois sair vender. Isso é um dos erros maiores, assim, né? Acho que... Inclusive, tem uma galera aí que já está com o produto pronto, né? Já programou tudo, né, pessoal? E esse eu falo que é o erro zero, né? Não é nem o erro 1, é o erro zero de viu, todo, né, Samuel? Já todo tô, negócio. só que daí eu falo, e aí, e a venda? E aí, você testou, validou? Né? Isso porque, é muito assim, importante. Principalmente da gente que é da parte de codar mesmo, a gente quer fazer código, né? Então, na hora que você vai ver, você inchou tua aplicação de código, mas às vezes não precisa de tudo isso, né? Você montou um tanque de guerra, mas às vezes com fusquinha já resolveu o problema, né? Exatamente. Então, acho que o dinheiro é o de menos. A maior vontade, resiliência, correr atrás, tentar se vender, fazer uma venda, mesmo que o produto não esteja acabado, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Bom, eu vou contar então um pouco a minha aqui. Todos nós empreendedores sofremos muito justamente pela questão financeira, mas primeira dica, assim, né? Eu vim do mercado financeiro, então administrar o dinheiro, saber separar o dinheiro do negócio e o dinheiro seu. Porque foi onde eu entendi a minha virada de chave. Porque, assim, no caso deles, que é sistema, no caso é programação, o meu é produto. E como é que eu valido o produto? Produto, você tem que ir para campo, você tem que testar. O blend que eu fazia lá para ansiedade, ou para dor de cabeça, ou para outras demandas, eu tenho que levar para o público conhecer. Porque, primeiro, que eu sou regulada, eu tenho uma vigilância sanitária que regula tudo que é produto, cosmético e tudo mais. Então, assim, hoje é inverso, né? A gente primeiro tem que... Como é que eu vou montar uma indústria e começar a produzir, terceirizar produtos se eu não validei? Então, aonde que eu conseguia validar os meus produtos? Indo com público. E aonde que tem público? Em feira e eventos. Então, o que eu fiz durante 2 anos? Eu fiz feira. E aí, eu amo assistir, uma dica para vocês, eu amo assistir série, filme de história de empreendedores. Até o Steve Jobs foi testar em feira as primeiras tecnologias dele. Então, eu fui para a feira. Então, eu não tinha medo. Qualquer feira no supermercado, feira no calçadão, feira, eu fui para toda quanto é feira. Até que um dia, numa feira, o Sebrae me encontrou. E aí, o que eu fazia? Eu colocava o produto lá na frente. Então, eu estou compartilhando um pouco da história para quem tem produto, né, no caso, mas até tecnologia. Colocava lá na mesa para o cliente ter a experiência do produto, do cheiro. Eu jogava cheiro, eu chamava, eu colocava flores, lavanda, decorava, fazia um brand, que a gente fala, muito bonito, para que as pessoas chamassem a atenção das pessoas. E aí eu comecei a vender. Então, o que eu fazia com o dinheiro da feira? Eu vendia, eu guardava. Eu comprava o stand para a próxima feira, 40, 50 reais o standzinho no calçadão, eu vou participar.
Então, eu fui reinvestindo o dinheiro que eu ganhava em cada venda que eu fazia. Então, por exemplo, tinha feira que eu vendia R$100, esses R$100 vai para o caixa para eu comprar matéria-prima ou produto para a próxima feira ou para o próximo evento. E assim eu fui crescendo. Eu vou contar só para vocês uns dados financeiros da minha primeira grande feira. Em 2022, eu fiz a Expo Londrina. Uma colega minha de feira, e aí que tem a questão que eu falo que vocês jovens hoje têm que saber se comunicar. Se comuniquem, não tenham medo, não tenham vergonha. E eu falava assim, gente, eu queria tanto, meu sonho era fazer Expo Londrina, porque lá tem muita gente. Imagine 10 dias validando o produto. E aí, o que acontece? O Sebrae me viu aquelas flores, viu aquilo lá, opa, que produto diferente aqui numa exposição, óleo essencial. E aí, eles falaram assim, aí que me conectei com o Sebrae. E aí eu comecei, nessa feira, na Expo Londrina, durante 10 dias, eu vendi R$7.000. Eu nunca tinha vendido tanto na minha vida. E aí, eu consegui, claro, colocando no meu bolso. Gente, R$7.000 era muita coisa. E aí, acabou a Expo Londrina, veio a Expo Engá. Aí, o pessoal, nós já fizemos um grupo de feirantes ali daquele setor. Para ir para a Expo Engá, tem a agroindústria familiar, é R$3.000 o estande para os 10 dias. E aí, eu falei, eu vou comprar, eu vou. E detalhe, gente, eu só ia para a feira onde eu tinha casa de parente para dormir. Porque daí não tinha que pagar a despesa de hospedagem. Focada, né, Ana Paula? Então, tinha que aproveitar, né? Até aqui na FAP eu fiz, gente. Minha família mora aqui em Jacarezinho, vamos dormir aqui, vamos fazer a FAP. E aí, eu ia só para onde eu tinha garantia de hospedagem, porque hospedagem é caro. E aí, eu fiz a Expo Engá. Gente, eu vendi 18.000, o dobro do que eu tinha vendido praticamente em Expo Londrina. Com esse dinheiro, me deu um respiro para eu... Aí, o que me deu? A motivação para eu continuar fazendo feira. Aí, eu fui para a Expo Paranavaí, eu vim para a FAP, eu fui para o Moarama, eu fui para a Cianorte, eu fui para Paraná inteiro, até Curitiba eu fui. Gente, detalhe, fazendo feira. E aí, eu consegui ganhar corpo e entender se o meu produto realmente era o que o público queria e corrigir o que estava sendo feito errado. Então, e aí, com isso, hoje... E buscando captar recurso. Um dos erros que eu falo agora foi querer buscar investidor lá nesse começo. Investidor não investe em nada que está validado. Investidor não investe imobilizado, ou seja, não tinha uma indústria, não tinha uma escala, não era... Como é que ele vai investir? E eu ficava desesperada querendo já investidor. Não, hoje sim, no ano que vem, quando a indústria estiver pronta, a escala estiver acontecendo, aí sim é o momento de eu... Mas eu fiquei patinando, buscando, e às vezes eu perdi muito tempo. Então, percam tempo validando o produto de vocês, para estar redondinho, para depois vocês poderem buscar investidor. Maravilha. E falando em validar, né, gente? Nenhuma startup, ela faz sucesso com aquele MVP inicial, até porque o nome já diz, né, mínimo produto viável. E aí, eu queria que vocês dessem uma dica para o pessoal aqui, na validação, no processo de validação de vocês, o que foi mais importante enquanto time, enquanto empresário mesmo, né? Porque, igual o Samuel falou, ele é da área de tecnologia, é normal querer fazer, né? É normal o empresário querer fazer, né? Fazer. E aí tem uma frase que a gente sempre ouve, antes feito do que perfeito, né? Vai com o que tem, vende, validou, está valendo, depois você vai melhorando, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Esse é um erro que, assim, às vezes, quando eu tenho apresentação, eu sou, às vezes, banca dos projetos e da batalha, né? E eu sempre falo para o pessoal fala que a validação, quantas pessoas comprariam ou gostariam de usar o produto? Eu falei, isso não é validação, né? Porque validação é o teu cliente final, o teu público-alvo final, utilizar a tua solução, seja a solução, o seu produto, o seu serviço, né? Então, assim, quando a gente começou, a mesma coisa aconteceu, a gente terminou tudo, fez um monte de funcionalidade, né? Eu acho que só de relatórios mesmo, acho que devia ter mais de 50 relatórios, assim, coisa muito, mas era muito inchado o sistema, muito inchado, parecia um ERP tipo convencional, né? Aí quando a gente foi lançar no mercado, o pessoal disse, cara, é muito complexo para fazer, e assim, não é só a validação do produto, é a validação também dos processos que compõem esse produto, né? Porque, por exemplo, o meu software é um ERP. Um ERP é um sistema de gestão. Então, para eu fazer uma implantação num software muito inchado, leva dias, semanas, dependendo do coisa.
Hoje a gente reduziu tanto o sistema que hoje dá para fazer uma implantação assim, em coisa de 1 hora a gente já consegue fazer. Tá? Então, assim, já com o treinamento já para a pessoa fazer, de tão simples que ficou o sistema. Então, a validação ela é muito importante e a validação paga. Porque não adianta também a pessoa vir e falar assim, não, eu vou usar o sistema seu, pode deixar aí. Eu vou testar seu produto, tá aí. Se a pessoa não está pagando, se a pessoa não está ali carne com você, não é validação. Ela vai falar qualquer coisa. Não, tá ótimo. Não, isso aqui tá legal. Mas eles nem tá usando. Então, a validação ela é uma parte principal, porque às vezes até da validação surge alguns outros tipos de caminho que você pode presenciar. Então, por exemplo, para a gente foi muito válido essa parte. A gente apanhou muito no começo, porque a gente não tinha algumas funcionalidades que é básica para o mercado. Ou seja, a gente programou tanta funcionalidade e o que era básico para o mercado a gente não tinha. Então, durante esse processo de implantação com alguns clientes, que a gente foi falar, opa, não, verdade, isso aqui falta mesmo, tira algumas funcionalidades, a gente remodela algumas funcionalidades, né? E a partir dos feedbacks dos clientes que a gente foi construindo a gestora ideal, que é o que é hoje. Tá? Legal, muito bom. Hoje eu lidero um time dentro da empresa que chama Viva Labs. É um laboratório de inovação interno, né? Nós temos outros produtos. Hoje o produto principal fatura mais de 10 milhões de reais. Mas o laboratório, você trazendo um pouquinho assim de MVP, tivemos um exemplo mês passado, muito interessante. Fizemos um MVP, em 15 dias tivemos 556 empresas, a gente fez da região ali, pegamos o Paraná, fizemos um pequeno teste de marketing, colocamos um anúncio patrocinado, coisa básica, então, 500 e poucas empresas. Então, muito rápido, tipo, você tem 500 e poucas empresas utilizando um trial seu, um MVP, trial bem básico, bem simples, tá, mas já tinha alguns planos para comprar. De 560 empresas, 0 vendas. 0 vendas. Só que a gente gastou muito pouco tempo para fazer esse MVP, foi bem rápido. Com a IA potencializa muito mais ainda, hot site, LPs, você faz um monte de serviços bem rápido hoje com a IA para validação. Só que 0. Só que essas 560 empresas serviram para uma pesquisa, para levantamento de dados, porque a dor existe. Era um MVP de falta de mão de obra, né? Falta de gente querendo trabalhar nas empresas. Aquela padaria que não consegue contratar o padeiro, aquela farmácia que não consegue contratar um atendente, né? Enfim, várias pequenas empresas. E nós fizemos esse teste, as dores vieram muitas empresas, mas 0 faturamento. E foi, poxa, e agora, né? Vamos conversar com essas empresas. A gente foi conversando fizemos uma pesquisa com elas, entendemos a dor, isso recente, e agora já está com um faturamento de MMR de 8 mil. Aí você pega um MMR de 8 mil para um negócio que é SaaS, que é pequeno, que ainda está começando agora, para nós já é uma baita conquista. Por quê? A gente entendeu o problema existe, as empresas entraram, mas não compraram, não tinha valor. A gente ajustou o produto e colocou de novo para venda, por um tiquinho menor ainda, mas já começou a ter um MMR. Então, isso é muito de teste. E hoje, eu já tenho 20 anos de tecnologia, que eu trabalho com empresas, já participei de 8 empresas de modelos diferentes, desde classificados, já fui acionista também de uma empresa de investimento, uma casa de análise de investimento chamada Rende, depois a gente fez saída com um banco corporativo, mas sempre testando. E essa situação desse sistemão, eu já fiz também esse sistemão, mas o negócio hoje, que mais dá faturamento para mim hoje, foi o negócio que eu vendi slide. Eu peguei, acreditei, eu cheguei, chamei o meu sócio, falei, cara, eu vou sair e vender. Ele falou, se você vender 10, ele é tech, né? Ele é mais na área da tech, assim, mais código, se você vender 10, eu vou desenvolver. Eu falei, beleza. Peguei um slide mesmo, com notebook, e saí vender. Na hora que eu vendi, eu cheguei aqui, ó, tá aqui, tem 10 contratos. Agora pode fazer, né? Agora pode fazer. Só que o que eu fiz com os clientes? Ó, eu entrego em 60 dias. Peguei prazo.
mas não tinha produto. Aí eu pensei, o que pode acontecer comigo? Eu devolver a entrada, porque eu fiz um contratinho lá, uma propostinha, 30% de entrada, o restante na hora que eu entregar, beleza? O cliente topou. Se eu não entregasse, eu teria que, máximo, o quê? Devolver o dinheiro? Mas isso é teste. É teste. E aí a gente entregou e começou a escalar depois, né? Mas o MVP é o primeiro passo. E o bacana, né, Diógenes, é que assim, pessoal, o cliente só comprou porque ele tinha autoridade. E ele falou, não, eu vou comprar porque isso aí vai ser bom. O produto nem estava pronto, mas ele conseguiu vender, né? Então, é essa autoridade que demora para conseguir, né, gente? Hoje em dia o pessoal faz muito isso com o SaaS, né? Quando ele está prestes, às vezes está no meio do lançamento, às vezes a pessoa já começa a fazer campanhas assim subindo, que ó, o SaaS já está pronto, alguma coisa assim, para já começando a captar leads, para depois, na hora que for fazer o lançamento, já não começar do zero, né? Foi coisa que a gente começou. Hoje eu não faria de jeito nenhum. Ô Samuel, só uma curiosidade. Quanto tempo vocês ficaram programando assim? Detalhe, né? Eles eram em 4 sócios, né? Mas assim, você imagina, todos os programadores, né? Todos os programadores. Então, 4, gente. Não é só um programando, era 4. Que eu acompanhei a história. Hoje, para fazer assim, o primeiro MVP, acho que se não me engano, foram 8 meses de desenvolvimento. Foi um bom tempo, né? Para você ver como o software estava inchado. Isso que ele falou 50, devia ter uns 112 relatórios. Não, isso só de relatório, fora assim, dos relatórios dentro das funcionalidades, né? Que essa era uma parte só de relatórios. Aí depois que a gente colocou no mercado, né, o software, ainda teve mais alguns 2, 3 meses para correções, para mudar algumas funcionalidades, e depois teve uns 2 meses que a gente ficou ainda analisando o que o pessoal usava e o que o pessoal não usava. A gente fez um teste lá, esse aqui o pessoal ninguém usa, tira. Esse aqui o pessoal usa, opa, vamos melhorar isso daqui. Esse daqui a gente foi mapeando, né, quais eram os pontos ali de funcionalidades que eram mais aceitas pelo mercado, né? Então a gente foi construindo através desse tipo de análise, né? Mas foi assim um processo aí, acho que foi quase um ano aí, sim, codando mesmo, codando. Bom, um pouquinho do que eu falo no meu segmento, né, que é cosméticos. A gente tem que ter humildade de entender que nem tudo serve para todo mundo e nem todo produto vai dar certo. Então, você, que nem fazer o MVP, levar para a feira, levar para os eventos, vender o produto, que nem eles falaram, não é você dar, é você vender. Valor simbólico, valor ali, explicar que era uma startup, a gente estamos aqui desenvolvendo novos produtos. Entender que o meu mercado de cosméticos, porque é um cosmético, ele é um mercado tem muitos concorrentes. Então, a gente toda hora era questionado. Mas tem concorrente aqui, tem concorrente ali, e assim, você não desacreditar. Em nenhum momento eu desacreditei do meu negócio. Eu falei, não, o meu negócio a gente está desenvolvendo com muito carinho. Então, o que nós vamos buscar? Os fornecedores que tinham procedência. Então, eu digo, todo mundo que vai trabalhar com ou cosmético ou no ramo de alimentação, busque qualidade. Então, a gente queria entregar qualidade. Então, muitas das vezes, mesmo a gente apaixonado por aquele produto, né, a gente chegava lá, não tinha o feedback, ou não vendia, ou não era a dor realmente que a gente estava resolvendo. Então, a gente tem que voltar, corrigir ou tirar de linha mesmo. Não, essa função ou esse produto não vai vender. E eu vou ficar gastando dinheiro comprando matéria-prima para esse produto? Não. Então, um dos ajustes que a gente tem que entender é dar um passo para trás, corrigir e caminhar. E só para compartilhar uma situação também, como eu comecei a fazer muita feira, que daí nasceu outra startup também, né, Camila? Como eu comecei a fazer muita feira, e aí começou a ter recorrência. Então, assim, eu ia para a feira, só para você ter uma ideia, eu faço 4 anos já a Expo Engá e a Expo Londrina. Aí, claro, começou a aumentar o stand, começamos a vender, então começamos a ter um espaço maior. Os clientes voltam para comprar, tem cliente que vem só para a feira de outras regiões. E aí, cadê você no Instagram? Cadê você que eu estou te procurando? Ou seja, o cliente recorrente, ele vai te procurar e vai querer você onde você estiver, desde que você tenha um bom atendimento, uma qualidade. E aí, como eu fiz muita feira, fazendo muita feira, né?
começou a ter demanda para agropecuária, porque nossa região é forte no agro. E aí, dentro do Mais Polondrina, do Mais Poingá, a pergunta dos produtores com as suas famílias era: mas você tem óleo essencial só para tratar a ansiedade de gente e de animal? E aí eu vi que tinha o quê? Uma dor. Ou seja, ele queria produto natural para tratar os animais dele. E aí eu falei, esse ano eu não tenho, mas eu vou procurar. E aí eu fui buscar ajuda para eu desenvolver esse outro negócio, para resolver essa dor também. Muito bacana. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho também sobre a questão do time, né? Eu sempre comento com o pessoal que a gente acompanha aqui o quão importante, né, é esse time. A escolha de um sócio, né? Eu estava falando, nós estávamos no Conecta Paraná, lá em Curitiba, e aí nós tivemos uma reunião com alguns aqui que estavam presentes, e aí um dos empresários, né, da startup falou assim, comentou com eles, olha, na minha startup, na nossa startup, nós temos um acordo de sócios. Então, nesse acordo de sócios, né, o meu sócio tinha que pagar X mil reais para sair. Um exemplo, 500 mil para sair, por exemplo. E aí ele recebeu uma proposta lá de 30, 40 mil por mês. Ele falou, olha, eu acho que eu vou sair da startup. Ele falou, tudo bem, a escolha é sua. Mas ele já sabia que ele tinha que cumprir com aquele acordo de sócio, né? Então, isso é muito importante. Então, eu queria que vocês comentassem, não sei se todos aqui, né, mas conheço mais um pouquinho da história do Samuel, em relação ao time inicial, mas o quão é importante essa escolha das pessoas que fazem parte da equipe e também, se vocês puderem compartilhar, tipo, o que não contratar, ou quem, ou que momento. Até porque, né, Diógenes, o que eu mais escuto é assim, não, Camila, nós estamos com uma nova parceria aí, que parceria que mais aparece, né? Porque ter a logomarca, gente, isso é a coisa mais fácil. Parceria nem sempre é parceria, né? Então, isso é muito importante. Sim. Sociedade é tipo um casamento, né? Mas, no seu caso, 4 programadores, quer dizer, 4 com perfis técnicos, né? Então, eu vejo assim, como que faz uma sociedade? Primeiro, os dois têm que acreditar naquele problema, né? Acho que é a primeira coisa. Você acredita? Vamos resolver esse problema? Beleza. A segunda coisa, acredito muito, que é a confiança, porque eu acho que eu e o meu sócio, nos primeiros 1 ano e meio, 2 anos, dava muito conflito, porque também eu sou formação técnica. E aí eu queria fazer uma coisa, aí ele vinha e criticava aquilo, aí ele fazia outra coisa, eu ia falar, para fazer assim, deixa que eu faço. E começava a dar muito conflito, porque um quer fazer melhor que o outro. Não, sociedade não é isso. Sociedade é o quê? Eu cuido da tech e eu cuido do comercial. Um cuida de operação, outra cuida diferentes. E a sociedade tem que acreditar que o quê? O seu sócio está dando o melhor, 100%. Então, com o que ele está entregando, você tem que acreditar que a confiança ele está dando o melhor dele. Então, a sociedade é muito disso. Cada um tem que ter uma função. Pode ver as grandes empresas, tem as diretorias. Diretoria comercial, diretoria de operação, diretoria de engenharia. Cada diretor é responsável por toda a estrutura da empresa. Então, a sociedade é isso. Distribui. Você é responsável por isso, eu sou responsável por aquilo. Aí vai embora. Funciona e tira o certo. Sobre contratação é um fator assim essencial. Montar time de startup, você pode hoje, tem vários modelos de vesting, né? Você pode fazer um acordo de acionista junto com ele, se ele alcançar. Às vezes a startup precisa de um bom vendedor, mas não tem condição de pagar 20 mil reais ou 10 mil reais para um vendedor. Mas você faz assim, se você alcançar uma meta, eu vou te dar um percentual da empresa, vou te dar um benefício maior. Isso tudo já é permitido. E hoje, com o ChatGPT, é muito fácil hoje você fazer alguma coisa nesse sentido. Mas contratação é um negócio que hoje, por exemplo, que a gente está com mais estruturado e tudo mais, uma contratação errada na minha empresa hoje custa 18 mil reais. Então, se eu contratar hoje um dev, por exemplo, ele não deu certo, ele ficar na empresa 3, 4, 5 meses, ele custou 18 mil reais. Por quê? Porque todo o processo, desde a divulgação até o desligamento, custa muito. E, às vezes, nós, empresários, às vezes está começando, a gente não olha muito para esse custo. Olha para venda, mas, às vezes, a rotatividade está alta. Mas, então, sociedade é isso, é confiança. E colaborador é você que está no começo, às vezes, não tem um grande
capital, você pode vender o sonho para ele. Eu acho que o grande empresário hoje é o cara que vende o sonho e faz as outras pessoas que estão com ele acreditar que lá naquilo vai virar, vai dar certo. Mas também o empresário também justo é aquele que, se der certo, quem acreditou nele no começo vai ser recompensado. Então, isso aí faz muito sentido, você inspirar as pessoas, né? E hoje, se eu tivesse aí 18 anos de novo, eu olharia assim para a visão, eu estudaria muito a visão. Hoje eu estudo muito visão. Quando você fala, você vai no Sebrae, ele fala assim, a visão, missão e valores, começa pela visão, vai lá, senta com o Sebrae, senta com a Camila, Camila, quem que entende sobre visão? Imaginem o que será 2035 ou 2032. Se você conseguir acertar pelo menos o rumo da visão que vai ser 2032, você pode ter certeza que você pode ser um futuro milionário. Parece que não, mas a visão faz muita diferença. Você falou uma coisa muito importante também sobre valores, né? A gente está falando de time. E é muito importante que as pessoas do meu time, né? Ou pelo menos, quer dizer, do meu time como um todo, mas principalmente ali na sociedade, na gerência, na diretoria, tenham os mesmos valores, né? Porque senão, como o Diógenes falou, vai dar conflito, né? Bom, já que o assunto é polêmico mesmo, questão disso, né? Eu vou falar uma coisa assim, família. Sociedade em família para não ter problema no almoço de domingo. Então, alinhar bem, se for parceiros da família, se for sócios familiares, a gente fala para sempre ter uma cautela e até a questão da confiança, porque a gente não convive além do trabalho, né? Então, eu passei por algumas situações que os nossos valores no meio da jornada empreendedora da nossa startup se desfez e eu segui sozinha com a empresa, né, junto com a minha farmacêutica. E quem entrou para ser meu sócio? Meu marido, que lá atrás falava assim, não, cria uma plataforma de e-commerce e vende produto, só revende. Aí eu falei, não, eu quero criar a minha marca. E aí esse propósito de criar marca, de resolver os problemas, seguiu, né? E aí eu falei para ele assim, você está junto comigo, então nós vamos separar aqui as nossas tarefas e vamos saber entender que tem horários que nós vamos ser marido e mulher e vai ter horários que nós vamos ser profissionais, né? Então, assim, sócios. E está seguindo muito bem nós dois juntos, mas a gente dá essa questão familiar, porque familiar é um problema, né? Então, e outras questões, é meu amigo, mas não alinha os valores as questões que a gente vê que é necessário para a empresa, e aí meu parceiro é meu amigo, e depois, no fim, na hora de trabalhar, não vai ser legal. E aí você vai ter todo esse desafio aí que o Diógenes falou. Então, essa dica. Não, interessante, né, essa questão de amigo, né, pessoal? Porque assim, vamos colocar um amigo meu lá na startup, porque ele fala muito bem, ele vai fazer o pitch, ele vai ganhar a batalha na Gênesis, porque ele é sensacional, né? Ele fala muito bem, mas o cara não fez nada, né? Não contribuiu, não participou de uma reunião, não participou de nada. Às vezes ele nem acredita na ideia, né? Ele só quer ganhar dinheiro. Falou, não, quando o negócio estiver pronto aí, passa para mim que eu programo e tá tudo certo, né? Sócio é complicado, né, Camila? A gente teve até um problema com um dos sócios nossos, que acabou saindo, né? Mas não vem ao caso. Mas a sociedade, para a gente, assim, quando a gente começou, a gente nem pensou direito, porque já estava tudo amigo mesmo ali, sentando e fazendo os códigos, né? Acabou virando. E, assim, a gente teve um problema, porque, como o Jorge falou, eram 4 técnicos, né? Então, como é que você vai sair de uma área técnica para você, por exemplo, a minha parte, hoje eu trabalho mais na parte comercial, né? Então, eu tive que, além de codar, depois eu tive que me desenvolver como um agente de uma outra área que não era da minha funcionalidade no começo, né? Às vezes a gente pensa, caramba, mas vou sair de uma área que remunera tão bem para virar um vendedor. Mas eu falo, cara, é o meu sonho, então eu quero colocar esse negócio no ar e rodar, e tem dado certo desde então. Desde que a gente dividiu, né, a equipe, e em cada um faz, essa é a sua área, essa é a sua área, essa é a sua área, essa é a sua área. Então aí a gente teve que fazer esse tipo de divisão, né? Então a gente foi dessa forma que a gente foi crescendo. Só para complementar também uma questão, é o seguinte, no começo, ainda eu estou construindo uma indústria só eu e meu marido, tá? Eu não tenho equipe, então é só nós dois. E assim, o que nós tivemos que fazer?
eu não sou técnica, eu já sou comercial. Só que eu tive que aprender a produzir. Então, assim, quando na jornada inicial, quando vocês estão começando, a gente não tem braço nem para contratar, e nem hoje eu ainda não tenho recursos financeiros para contratar a equipe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a fazer um pouco de tudo. Para quê? Para também, quando você for contratar, você saber cobrar ou saber acompanhar o trabalho que está sendo feito. Então, hoje, eu aprendi desde a parte de produção, que eu nem sonhava, até a parte de desenvolvimento, porque eu tenho uma indústria de cosmético, mas tem tecnologia lá também. Eu tenho uma plataforma de e-commerce, eu tenho um RP que eu tenho que acompanhar. Toda a questão de estoque. Então, assim, não é simplesmente formular o produto, colocar um rótulo e vender. É desenvolver um rótulo com as informações necessárias, com padrão. É fazer um brand bem feito. É fazer um site bem feito. Comunicar de forma correta. Coisas que eu nem imaginava. Tributos. Eu vou importar produto para desenvolver o produto. Tem tributação, tem a parte contábil que nem sonhava. E aí, o que eu fiz para otimizar os meus custos? Eu contratei parceiros. Então, o que eu tenho? Eu tenho um escritório de contabilidade, né, porque eu desenquadrei do MEI por conta de vender nas feiras, né? Graças a Deus, né? Mas aí a conta vem, né? Então, assim, contabilidade é um terceirizado, eu não contratei. E o que eu faço? Vocês estão aqui estudando, né? Eu tenho parceria com a universidade. Então, eu vou lá na UEL e falo assim, estudante de design, quem quer fazer um projeto, vou dar um desafio, quem quer fazer um projeto, desenvolver uma logo. Então, assim, eu uso a universidade ao favor da minha startup. Eu tenho um advogado, que é um jurídico, que ele cuida só por demanda. Surgiu um BO, aí eu pago por demanda. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar todo mês. Então, a gente vai otimizando e ser estratégico nos custos, enquanto você não tem equipe para trabalhar com você. Então, é uma das dicas que eu tenho, que eu não tinha pensado e eu ajustei isso. Perfeito. O Diógenes falou sobre uma questão muito importante, que é resiliência. E aí eu sei que vocês já participaram de diversas bancas, de diversos PITs. E eu gostaria que vocês comentassem qual foi o pior deles, aquele que você falou assim, meu Deus, esse negócio não vai dar certo, não é possível. Vou dizer... Claro que passa sobre desistir, né, Diógenes, Ana Paula e Samuel? Passa na cabeça, mas, claro, tem que ter um propósito, a gente já falou sobre isso, mas qual foi, ou aquela gafe que você deu no pitch que você falou assim, gente, não é possível que eu fiz isso. Sempre tem, né? Cara, tem um que eu lembro até hoje, que é... Meu sócio que apresentava, né? Eu sempre gostei de só desenvolver ali a parte, entregava para ele, vai lá e fala. E só uma pausa, gente. Você perceberam que ele falou, só o meu sócio apresentava. E a oportunidade, ela não bate 2, 3 vezes. Mesmo você sendo sócio, o seu pitch vai ser diferente do seu sócio, mas você tem que saber do seu negócio, né? E aí eu lembro que teve uma feira que ele não conseguiu ir. E eu que tive que apresentar. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, o que vai ser de mim? Geralmente eu nunca apresento, né? Nossa, eu subi lá na frente. Eu falei assim, vai ser uma feira pequena. Eu cheguei, a feira era num shopping. Cara, eu acho que devia ter umas 300, 400 pessoas assim sentadas. Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tremi igual vara verde. Aí a pessoa me chamou, né, para apresentar, eu subi, tremendo. No começo fui falando tremendo, mas assim, depois de um certo tempo, como eu sempre montava os slides, eu sempre que fazia o script, eu já sabia meio que de decor a apresentação. Então, acho que os 3 primeiros slides, eu fui assim, ó... Você teve sorte, na verdade, você teve sorte, porque se você não tivesse feito slides, é pior. Nossa, foi mais tremendo assim, mas depois deslanchou, depois foi bem tranquilo, mas eu tive que, sim, manter muita calma, né? E na questão da resiliência, além dos pitches, empreender, eu falo que é uma montanha-russa. Tem dia que você vai estar, nossa senhora, tô grande, aqui, daqui a pouco você acontece qualquer probleminha ali, você fala, nossa senhora, ferrei, fali. Eu vi esses dias um pessoal comentando assim que é exatamente isso, né? Tem a hora que está lá para cima e tem a hora que está lá para baixo. Então, essa gangorra e assim, ser resiliente, ela é muito importante na parte de empreender. Eu estava escutando, acho que foi semana passada, um podcast do Apolinário falando isso. Por que as pessoas, os grandes empresários, eles dão certo? Porque eles são resilientes, né?
Problema todo mundo vai ter, toda empresa tem. Você acha que a Apple não tem um problema? Você acha que a Microsoft não tem um problema? Toda empresa grande ou pequena tem problema. Mas o diferencial é você ser resiliente, porque problemas vão aparecer mesmo. Então faz parte do negócio. Eu tenho uma história boa, vai ser bem breve, mas quando aos 23 anos, eu e meu sócio fomos convidados para um projeto de fundo de investimento da BV Cap, em São Paulo, na B3. Nós tínhamos 2 produtos, mas a gente trabalhávamos na época bastante com licitações e prefeituras. Mas fomos convidados, chegamos naquele prédio gigante da Bolsa de Valores, eles tinham 200 milhões de reais para investir em 5 startups, e nós fomos escolhidos numa delas porque nós tínhamos participado de um projeto do Sistema S, que ganhamos um prêmio de inovação na época e tal. E chegamos lá, chegamos na mesa, aquela mesa assim, enorme, com um monte de gente, assim, você tinha lá 5 minutos para apresentar, depois mais 15 para perguntas, tipo, 5 minutos para apresentar e 15 para eles perguntarem, e chegamos lá, apresentamos. E não passamos, porque eram 3 etapas, a gente passou na primeira, na segunda etapa não passamos. Mas o fundamental dessa banca, desse processo, foi os feedbacks. Ali, a gente teve feedback daquele fundo de investidores, por que eles não investiram, por que eles não avançaram, e nesse fator mudou totalmente a nossa estratégia do futuro, que aí a gente conseguiu avançar mais com nossos negócios. Mas só de participar de banca, de pitch, participe, fale com as pessoas, venha em evento desse aqui, poxa, fiquei surpreso com um baita de um evento desse. Deveria estar lotado isso aqui, devia estar gente fila para entrar, porque é um baita do evento que você pode conversar com as pessoas. Então, participe, vá em qualquer tipo de inscrição, converse com as pessoas, porque parece que não, mas você está validando, como você falou. Né? Ela validou nas feiras, sensacional, forma muito inteligente, porque ali ela conversou com muita gente que olhava o produto, dava feedback para ela, melhorava, comprava, levava, e isso fez o sucesso e vai avançar cada vez mais, mas é tudo o quê? No feedback, nas conversas. Então, aproveitem essas oportunidades, conversem. Bom, vou rapidinho falar, então, num pitch que eu fiz lá na Expo Londrina, um monte de investidor, tipo Shark Tank, assim, aqueles caras cheios de dinheiro na frente lá, eu inventei de colocar um vídeo na minha apresentação. O vídeo, o cavalo inalando o blend de óleo essencial meu lá. E aí o vídeo travou, não passava o vídeo, o tempo correu, acabei. E eu não conseguia apresentar quase nada. E aí eu fiquei desesperada. Então, assim, né, a pergunta da Camila, o que é um pitch? Mas aprendi que não dá para colocar vídeo também, porque se trava, não dá. Então, primeiro, e a gente ficou tentando fazer o vídeo, então travou e não deu certo. E o que eu fiz? Que nem o Diógenes falou, eu chorei, falei, pessoal, não vão embora que eu vou contar para vocês a história do blend com o cavalo, então fiquem aí que eu vou contar para vocês. Então, assim, a cara de pau mesmo, a gente tem que ser, que eu falei para vocês no começo, tem que ser corajosos, não pode ter vergonha. Quanto mais você comunicar o que você faz, mais as pessoas vão saber. Então, sem medo, sem vergonha. Se a gente fala errado, a gente corrige, a gente aprende. Então, eu acho que foi o que validou meu produto mesmo. Então, tudo quanto é rodada de negócio, pitch, banca, que eu puder ir, é uma forma de eu estar vendendo a minha marca, vendendo o meu produto. Não é nem vendendo a gente, não é que a gente não quer palco para mim, não. Eu quero palco para o meu negócio, para a minha empresa crescer, ganhar dinheiro e a gente poder transformar. E aí, como eles falaram no começo, né, uma forma de eu estar aqui hoje é devolver esse conhecimento para vocês também, de tanto apoio que eu recebi. Então, cuidem da apresentação do pitch e fique bem alinhado com vocês, sabendo o que você faz, você vai saber comunicar bem. Para a gente fechar, eu gostaria que vocês resumissem assim, sobre quem vocês são hoje e onde vocês chegaram. O que foi importante, de fato, para que vocês chegassem aonde vocês estão aqui, com todos os erros e acertos, mas o que foi fundamental para essa jornada? Bom, eu sou o Samuel, sou o pai de 2 crianças, tenho uma startup, mas acho que o que resume muito assim a minha jornada foi a questão da resiliência, né? Porque a gente, quando começou com recursos próprios, né? Então a gente foi indo a trancos e barrancos, né? A gente teve muito problema durante o nosso percurso. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já está
estruturado, né? Mas, assim, foi muita resiliência mesmo. Se eu pudesse resumir alguma coisa, seja resiliente, porque nada mais prazeroso que no final do dia, você na hora que for deitar ali, que é só você com você, você fala assim, cara, dei meu melhor hoje, dei. Hoje não dei o meu melhor, amanhã eu consigo, entendeu? Essa parte é muito importante para vocês. Tem dias que você vai conseguir dar seu 100, 110%, mas tem dia que você não vai conseguir fazer isso. Então, isso aí é normal. É aquela montanha-russa do modo empresário de vida que a gente leva. Então, essa é a minha mensagem para vocês aí. Muito bom, muito bom. Acho que a resiliência é errar, acertar, buscar. Muito bom. Eu já trago uma palavra que eu vejo assim, curiosidade. Sejam curiosos. Às vezes a gente está com o celular na mão, mexendo no WhatsApp, fazendo uma videoconferência com o pai e com a mãe, conversando, usando o TikTok, enfim, várias aplicações aí. Mas vocês já pararam para ver como ela funciona? Já pararam para pesquisar qual que é a estrutura tech de cloud, de service, disso tudo que está na nossa mão? Hoje um celular ele tem uma tecnologia fantástica. O futuro é o quê? Bateria? Está todo mundo falando bateria? Alguém sabe, alguém estuda? Então, seja curioso. Independente, às vezes empreender, às vezes a gente acha que é montar startup, né? Mas às vezes empreender é trabalhar onde você já está trabalhando, de um processo que você faz todo dia, no atendimento, inovar. E às vezes a inovação é mudança, mas é por conta do quê? De uma curiosidade, de um avanço. Então, a curiosidade, acho que é o elemento fundamental para que a gente possa estar sempre avançando, porque o mundo é rápido. Hoje eu venho estudando muito como vai ser 2032, 2035, e quem pegar um pouquinho, uma fatia, uma página de um livro do que será o futuro, você é o próximo milionário, você pode ter certeza. Porque na hora que todo mundo olhar, agora é bateria, você já sabe como a bateria vai estar funcionando e você já está 2, 3 passos à frente. E é isso, visão é isso. Quando a gente olha o Elon Musk, esse pessoal avançando, eles estão com a visão, foguete da ré. Ele já estava com essa visão de foguete da ré há 10, 15 anos atrás, não é de hoje. Então é isso, o futuro é isso. Quanto mais a gente avançar, estiver pensando lá e sendo curioso, a gente tem mais chance de ter sucesso. Bom, tudo o que eles falaram, eu complementando um pouquinho mais, criem conexões. Tá? Então, acho que a conexão que me fez me transformar na empreendedora que eu sou hoje. Por quê? Eu tenho, numa apresentação que eu faço, eu fiz a foto de um globo e eu coloquei todo o meu ecossistema. O que é o meu ecossistema? Todas as conexões que fazem parte da Ana e da minha empresa. Então, por exemplo, eu tenho ligação com a UEL, eu tenho ligação com o Sebrae. O Sebrae é meu ecossistema. Então, quando eu preciso de socorro, eu sei que o Sebrae vai poder me ajudar. Quando eu preciso de alguma coisa dentro da universidade, a UEL vai me ajudar. Então, façam esse exercício em casa. Chega em casa, pega um desenho, ou faz no Canva mesmo, e comece a puxar uma flechinha, cada conexão que você tem. Para que quando você precisar de alguma coisa, naquele setor, naquele segmento, você olha ali e fala, espera aí, aqui eu tenho quem pode me ajudar. E aí, essas conexões que fortaleceram o meu desenvolvimento como empreendedora e também o meu negócio, porque é automático, né? E tem a história do cavalo e o cavaleiro, né? Então, assim, se não tiver um bom cavaleiro, o cavalo não sabe para onde ele vai. Então, o nosso papel aqui é direcionar ele bem e as conexões contribuem muito, além da coragem, além da curiosidade, além da resiliência que eles comentaram. Que show, gente. Uma salva de palmas para eles. Muito bom. Pessoal, foi tão incrível estar aqui, porque passou tão rápido, já passou 1 hora. Vocês fazem ideia do que é isso? Eu sei que já está estourado aí, meninos, mas eu vou abrir espaço para 2 perguntas. Pode ser? Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Eu vou levar o microfone aqui para a Júlia, então. E aí, 2 perguntinhas, a gente encerra. Vou chamar o fotógrafo para a gente fazer uma foto com os 3 ali, todo mundo aqui. Beleza? Patrick. Pessoal, antes de tudo, boa tarde. Queria parabenizar vocês por essas falas. E a minha dúvida é a seguinte, muito se fala sobre o time, mas a minha dúvida é, eu estou vendo muito, eu estou no mundo startup já há uns 4 anos,
E eu vejo muita gente falando sobre a importância de posicionamento por quem está por trás do time. E a minha dúvida é, como conseguir se posicionar e demonstrar para o mercado que está hábil o suficiente para fazer essa startup estar desenvolvendo? No caso, assim, a gente apresentar para o mercado quem é o empresário, o empreendedor. Isso. Então, o que eu faço? Então, assim, aprendi isso com o Sebrae, tá? O Sebrae, ele faz registro de tudo. Tudo tem que estar registrado. Então, o que eu faço? Hoje eu criei a minha página, meu Instagram, minha rede social e meu LinkedIn, porque agora eu sou mestranda, então eu sou acadêmica. Então, eu tenho que ter o LinkedIn empresarial, o Instagram, que é a nossa rede, e eu tenho também a plataforma Lattes, para quem é acadêmico ou, né, da área acadêmica. Então, é importante ter a plataforma Lattes, mesmo que vocês sejam estudantes, porque ali tem a referência de todo, né? Cada segmento vai buscar as informações. Quanto mais você alimentar de forma assertiva, de forma segura, hoje tem aí as inteligências artificiais para ajudar a gente a colocar uma legenda legal, quanto mais você comunique, mais você participa. Então, estou aqui nesse evento, comunica que você está participando do segmento, que acho que isso faz com que as pessoas se conectem com você. Então, por exemplo, eu faço bastante palestra dentro da universidade, então eu estou compartilhando aquele trabalho que eu estou fazendo com a universidade. Então, assim, tudo que eu faço, eu registro e comunico. Aí, é claro que eu vou ter que buscar, a gente vai buscar uma pessoa para ajudar na imagem e tudo mais, mas quando a gente não tem recurso hoje, então o que eu tenho que fazer? Fui em um determinado evento, vou comunicando o que eu vou fazendo de forma segura e assertiva, as pessoas vão conectando automaticamente com a tua identidade real, porque ali você participei de um evento, fui lá, participei de outro. Então, assim, você vai compartilhando a tua identidade e as pessoas vão conectando se faz sentido ou não para elas aquilo que você está mostrando. E aí você automaticamente vai alinhando com a expectativa de cada seguidor, de cada acompanhante. Seria isso, eu acho que é a pergunta? Sim, foi respondido. Obrigada. Não é possível que tem um monte de gente querendo empreender aqui, não tem nenhuma dúvida. Vocês estão com vergonha. Mas na hora de ganhar dinheiro, todo mundo quer, né? Oh, vamos lá, Denis. Como lidar com a questão do sócio, por exemplo? Quando o sócio não acredita tanto quanto você ou quando o sócio não participa tanto quanto você. Qual é o recado que você dá para quem vive esse tipo de situação? Essa é uma boa. Assim, eu acho que é tudo alinhado, né? Se de repente o sócio está no papel já e ele já não quer fazer parte, eu acho que não faz sentido ele continuar nessa sociedade. De repente é o momento de você sentar junto com ele e abrir o jogo. Ó, fulano, você não quer estar aqui? Beleza, você está aqui, mas e aí, como é que a gente faz aqui? Vamos tirar teu nome daqui então? Porque assim, a sociedade, ela vai muito além do trabalho, né? De acreditar, como o pessoal mesmo mencionou aqui dentro, acreditar no projeto ou acreditar na solução, né? E ir para cima junto, porque sócio é dividir tarefas, né? A sociedade, além de um casamento, você está dividindo algumas funcionalidades, né? Então, eu faço isso, você faz aquilo. Vamos fazer junto, porque no final do dia é a empresa que acaba ganhando com isso, né? Se a pessoa não está desempenhando bem ou não tá afim de fazer o negócio, às vezes é o momento de você chegar, sentar para ela e falar: e aí, Ciclano, vamos dar um fim nesse relacionamento? Faz parte. Pediu divórcio. E por isso acho que a importância de você documentar. Então, vai fazer uma sociedade, vai transformar o seu CNPJ num contrato social, faça bonitinho com quem é o sócio no papel, para depois, quando juridicamente, a gente tem que pensar em todas as questões, né? Sim, e essa sociedade é interessante que tem que ter um alinhamento, né, um com o outro, né? Porque, sim, eu tive uma startup uma vez que tinha um sócio que ele queria fazer todo o resgate que a empresa entrava, ele queria resgatar. Ele queria fazer uma gestão do sócio rico e empresa pobre. Eu não gosto desse tipo de gestão, eu prefiro sócio pobre e empresa rica, porque a empresa precisa se manter, né? Então, a empresa foi ter um tempo, depois, cara, não dá para assim, e aí desmanchou. Mas vai muito dessa visão. Então, cada um. Se o cara fechou mês, ele quer resgatar tudo da empresa, e se você já não quer, já começa a ter um desalinhamento, né? Então, você precisa ter uma visão de longo prazo, uma missão. Hoje se fala muito no propósito, né? Qual que é o propósito? Porque o propósito é no guarda-chuva de todo mundo que está aqui na empresa, né? Todo mundo está aqui hoje, acorda cedo para
esse propósito, né? Então vai nisso. E legal também, só para complementar, esse alinhamento você tem que fazer constante. Porque às vezes, por exemplo, às vezes você quer chegar até Marte, só que o teu sócio ele quer chegar só até a Lua. Para ele já tá bom ali, no meio do caminho, né? Então isso é importante vocês alinharem junto, porque assim, a empresa é uma só. Não tem como a empresa andar metade para Marte e metade para a Lua, entendeu? Então esse alinhamento, ele tem que ser meio que constante, né? Pelo menos, sei lá, uma vez a cada 1 ano ou a cada 6 meses, sentar junto e falar, ei, o que vocês esperam desse ano, o que vocês esperam desse semestre, o que vocês esperam desse trimestre, para vocês estarem jogando no mesmo time, né? Porque a gente sabe para onde está indo. Isso aí é muito importante. Show de bola, gente. Mais uma salva de palmas e encerramos com uma foto aqui. Pode ser? E para as 2 perguntas, para quem perguntou, vai ter um mimo aqui da Natumê. Isso, quem teve coragem de perguntar vai ganhar presente aí, ó, tá vendo? Ó. Galera, vamos tirar uma foto aqui com os 3, pode ser? Vamos lá? Ana Paula, Diógenes e Eu tenho Samuel. certeza, se o pessoal soubesse disso, não tá fazendo pergunta, Tá vendo só? né? Vocês 3 vêm aqui embaixo comigo, a gente fica aqui na frente e o pessoal ali atrás, pode ser? Vamos lá, galera, vem cá. Rapidinho, vamos pra foto. Todo mundo aqui no palco e vocês 3 aqui comigo, ó. Samuel, vocês 3 aqui comigo, pode ser? E a galera lá no palco. E o Tomé vai nos direcionar aqui, ó. Vem aqui. Ah, tá. Pessoal, ó, então, da coluna pra cá. Perfeito. Vamos lá.